Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um programa Confraria do Batom. E aqui estamos hoje na sala com a Confraria para falar sobre comunicação. Você já teve algum problema, algum ruído de comunicação porque faltou dizer o óbvio? O óbvio que era algo para si, mas não para o outro? Então, a gente vai falar sobre isso aqui com a dona de um jargão, né, que já é super conhecido, que é o óbvio precisa ser dito, né, deve ser dito, a Sabrina Tomasi, que é jornalista, né, com um MBA em comunicação corporativa, é podcaster. Obrigada, Sabrina, por estar aqui com a gente. Temos outros especialistas em comunicação também, a Mônica Arrial, a Ana Flora Bestete. Gurias, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos falar sobre isso, né? Tipo, o que é óbvio, né? Sabrina, tu que tem palestra e curso com essa temática, começa aqui com a gente. O que é, muitas vezes, o óbvio que a gente deixa de falar e tem depois problemas de comunicação? Bom, então o óbvio tem que ser dito. Se a gente fosse fazer aqui, né? Tu preparando o estúdio para gravar esse programa. E daqui a pouco dissesse aqui pro pessoal, deixa o estúdio pronto. E chega aqui, não está posicionado o sofá com a mesinha no centro. De repente o sofá está lá, a poltrona está no meio, a tua cadeira está de costas. E tu chega assim, pô, mas eu pedi para deixar pronto, agora eu vou ter que correr para fazer. Só que esse pronto, em que as cadeiras estão posicionadas dessa maneira, a mesa está no centro, é a tua expectativa, é o que tu tem como estúdio pronto. Para a pessoa que montou e tem outras experiências e outras memórias do que é um estúdio pronto, o estúdio é daquele jeito. Então, um estúdio pronto pode ser o ar-condicionado ligado ou não, as câmeras posicionadas de tal maneira que como queria que fizesse. Então, o óbvio tem que ser dito, é uma maneira de reduzir a tua frustração, né? Porque a gente tem um subtítulo quando eu faço os treinamentos, as palestras, que é comunicação humanizada de resultado. Então, humanizada porque vai ter falha, vai ter erro. A comunicação é algo que é dinâmico, que é construído a cada momento. Então, não tem perfeição em comunicação. E ela é de resultado porque, na verdade, a gente só faz esse esforço de dizer o óbvio para o outro se o resultado me importa. Porque se o resultado não me importa, se eu chegasse aqui e esse estúdio estiver dando azar da posição do sofá, da mesa, não faz diferença para mim, então não preciso fazer esse esforço. Então, é uma comunicação humanizada porque tem erro, sim. E de resultado, porque daí envolve esforço. Sim, tudo que a gente faz tem algum esforço, algum empenho, né? Não tem mágica, tem processo. Exatamente. E falando somente em processo, Mônica, quando a gente fala em comunicação, né, e tu que é uma especialista em comunicação, como é que a gente cuida, né, das pecinhas ali envolvidas no processo para que seja uma comunicação efetiva e que gere resultado? Estava ouvindo aqui a Sabrina falar. Estava pensando que uma das coisas que é importante é você se interessar pelo público com quem você está falando. O que essas pessoas têm de informação prévia para elas poderem avaliar aquilo que eu estou falando, né? Então, você buscar isso, assim. Você ser autêntico, né? Falar do seu jeito, mas deixar claro, né, todos os seus pontos. E uma outra coisa que eu vejo que é muito importante, que é assim, é o teu controle emocional. Para você não entrar naquela coisa assim do não me entendeu, ai, não foi perfeito, então eu tô errada, meu Deus, e agora? Como é que eu vou melhorar a minha comunicação? Para você, ai, deu errado, daí você sai explodindo com a pessoa, porque isso não vai gerar resultado, né? Então, esses pequenos cuidados, eu diria assim, a autenticidade, ser verdadeiramente interessado pela pessoa com quem você está se comunicando. Essa é crucial. E tratar da tua gestão emocional para você encarar bem essas diferenças. E entra também a Ana, que é psicóloga, né, de formação, mas que durante muitos anos trabalhou na área comercial ali, gestando, né, equipes de pessoas. Ana, como é que tu percebes, inclusive, tanto na parte clínica quanto nessa interação no meio empresarial, a comunicação e, às vezes, a necessidade efetiva, né, dizer exatamente o que precisa, qual é o teu desejo? Sabe que eu parto da escuta ativa, porque eu acho que se tu não escutou o outro, e escutar não é ouvir com os ouvidos, é escutar, né? E aquilo entra em ti e tu tá genuinamente escutando o que a pessoa está querendo dizer. E como a Mônica falou, isso, exato. Esse interesse é a genuinidade, né, das relações. Então, seja na área comercial, seja na área empresarial, se tu tem atenção ao teu funcionário, ele vem até ti e
te diz, olha, eu tô com um problema, assim, assado. Tu pode dizer, não, mas te vira. Ou tu diz, não, senta aqui um pouquinho e vamos ver onde é que tá pegando, o que tá te fazendo mal, né? Então, eu acho que essa coisa que a gente usa, assim, da escuta ativa é a empatia, que falta tanto, eu acho, nas relações em geral, não só nas empresas, não só, e até, assim, no ambiente clínico. Eu vou te dizer que, como terapeuta, se eu não estou genuinamente ligado naquele meu paciente, dificilmente essa comunicação, essa troca que vai acontecer entre nós vai ajudar a pessoa, né? E aí vocês dois trouxeram um ponto que é em comum, que é o interessar-se pelo outro, né? E aí esse interessar-se pelo outro, ele traz vários elementos, né? Que é quem é o outro, qual é a necessidade, quais são as dificuldades do outro, que linguagem eu preciso utilizar. A gente estava falando antes, né, o que é o óbvio, né, para mim e o que não pode não ser para o outro, né? Enfim, então eu acho que esse ponto, para mim, dentro da comunicação é super relevante. E entra uma outra questão, Ana, que tu tens uma atuação também, uma formação como mediadora de conflitos. Isso. Né? E quando a gente fala daí, o óbvio que não acaba não sendo dito pode gerar muitos conflitos, né? E alguns que a gente poderia minimizar ou até deixar de existir porque tivemos uma comunicação adequada, né? E aí saber fazer pergunta, né, gurias? Saber perguntar é uma arte, porque envolve tom de voz, palavras que tu vai usar, de modo que traga o outro para ti, né? E não bloqueie, né? Se eu tô num ambiente onde tem litígio, se eu sei perguntar para aquela pessoa, mas o que realmente tá te chateando? O que está te incomodando? Quer dizer, né? Eu acho que tu desenrola o problema e tu traz a pessoa para pensar de outra maneira, com outra atitude. A Mônica, em momentos, trouxe até sugestões, né, Mônica, da gente pedir esse feedback de foi dito, entendeu? Eu penso que, assim, você falou na voz, né? E agora eu tô aqui, assim, com a dificuldade da voz. E como isso impacta no como o outro vai receber. Então, no fazer a pergunta, você tá ali, procurar fazer com uma voz que não é só a pergunta aberta, mas fazer te mostrando acessível. E uma coisa que antes, quando você falava dessa questão da escuta, eu fiquei pensando, né? Hoje em dia é tão comum, a gente fala com as pessoas e elas estão coladas no telefone. Vai falando que eu tô te ouvindo. Isso é péssimo, né? Como assim? Né? Para eu entender a necessidade do outro, para eu enxergar e eu poder fazer perguntas e a pessoa querer me responder, eu tenho que mostrar que eu estou disponível para ouvir. Eu tenho que, olha, eu estou aqui, estou te esperando. Então, me diz o que você precisa, como que eu te ajudo, como que eu me comunico com você de uma forma que seja produtivo para nós dois. Nós duas. Tu sabe que a questão da comunicação, eu estava pensando assim, tu vê a geração mais jovem estão sempre ligados. Aí tu vê um casal que está no restaurante, cada um com o seu celular, né? E eu fico pensando como é que funciona, né, essa relação deles. Porque a gente tem que sair um pouco e olhar para o outro, né? E tem assim, é o gestual, é a qualidade do olhar, é a qualidade, né, de como é que tu tá te colocando, se tu tá mais assim, tu tá mais interessado, né? Isso tudo tem a ver, né, com a comunicação. O óbvio tem que ser dito, quando tu fala isso, são todos recursos de comunicação que tu tem. Mas o óbvio tem que ser dito, usa o recurso que tu tem, que é da linguagem verbal, né? Que se eu tivesse muda aqui, se eu ficasse angustiada de querer manifestar alguma coisa, bom, mas se tu tem essa possibilidade de verbalizar, ou de escrever, ou, né, enfim, ou de trocar as linguagens até ser compreendida. Porque eu falo, tem a comunicação assertiva, que se fala muito nos ambientes organizacionais. E eu acho que a sonoridade engana, porque a comunicação assertiva, às vezes, parece que é aquela que dá certo, né? Mas a comunicação assertiva é dizer o que precisa ser dito. E eu falo de diversas formas, né? E ela só inclusive, funciona se for uma comunicação efetiva. Que é o que a gente está falando aqui, de compreender e ser compreendido. Uma comunicação efetiva, todo mundo hoje, até quando eu digo, vou fazer um treinamento de comunicação, as pessoas pensam comunicação como emissão de mensagem.
E se eu não tiver recepção dessa mensagem, eu não fechei a comunicação. Exatamente. Né? Então tem que ter esse encaixe, é compreender e ser compreendido. E alterar a linguagem quantas vezes forem necessárias. Se eu vou falar com uma criança, eu não falo do mesmo jeito que eu vou falar com um idoso que talvez não escute, ou com alguém que tem um nível de formação diferente. Então eu vou fazer, se eu não acertei na primeira, eu vou tentar outra linguagem, eu não vou fazer do mesmo jeito. E aí acho que entra também a questão da flexibilidade e da adaptabilidade, né, dos dois lados, do receptor e do emissor da mensagem, né? E aí acho que quando se tem um objetivo em comum, acaba que as partes podem estar mais abertas, né, a se adequarem para receber, mandar e receber essa mensagem, para passar feedback, tipo assim, não estou entendendo, né? Que eu acho que é uma coisa super importante e que a gente está falando no início, tá entendendo, né? E aí as várias maneiras, né, mais delicadas, né, mais empáticas, enfim, a gente pedir feedback, né? Como é que é a sala que você gostaria? E, sabe, vai te ouvindo falar, assim, eu vejo que isso tem muito a ver com a nossa autoconfiança também, né? De eu ter a autoconfiança de falar o que precisa de ser dito, de ficar em silêncio, porque agora é a minha hora de só escutar que a outra pessoa está falando. E tão desafiador, né? A gente ficar em silêncio. E isso de mostrar o meu interesse só olhando para a pessoa e estando presente para ela. Então, é um exercício de autoconfiança que a gente tem que fazer. Eu preciso confiar no meu taco para eu saber que tudo bem, eu não preciso ser a matraquinha falando o tempo inteiro para estar comunicando. Isso é comum nas discussões, né? Tanto, e essas questões valem para o meio corporativo e valem para o ambiente doméstico, né? Se quando eu tô ali ouvindo o outro, eu já estou pensando na resposta, eu não estou de fato ouvindo. Exatamente. Né? Esse então, é um grande escuta, problema. Pode ter um tempinho de elaboração até fazer uma devolutiva. Porque a maioria das pessoas, quando está ouvindo, já está elaborando a resposta, nem terminou de escutar, né? Na mediação, a gente tem várias técnicas, né? E uma delas, que eu acho muito eficaz, é quando a pessoa terminou de falar, tu diz, então, deixa eu ver se eu estou entendendo o que tu está querendo dizer, é isso, isso. Tu valida aquilo que a pessoa está te trazendo. Aí ela vai ter a chance de dizer sim, não, mais ou menos, né? É por aí? É por aí, E algumas empresas até já institucionalizaram, né? Criaram um sistema, educaram assim, as suas equipes nesse sentido, que eu digo que tem tanto feedback, de uma maneira natural e oral, mas tem algumas que já estão fazendo readback, assim, tá escutando no telefone um atendente, por exemplo, e já estão instruídos aí, anotando. Ao final dessa ligação, pergunta, tá, então o que o senhor quer é isso, isso, isso? Sim fazer ou não? Vamos ajustar. Checagem, né? Uma checagem que diminui muito os conflitos, né? Se a gente faz essa escuta. É isso. Gurias, e agora a gente sempre termina aqui a sala pedindo alguma dica ou para reforçar algum insight ou alguma coisa que a gente já tenha comentado aqui para o nosso pessoal de casa ter uma comunicação mais assertiva, né? E não deixar de falar o óbvio achando que tá ali subentendido. O que vem da experiência de vocês, né, da especialidade de vocês, que o pessoal de casa pode anotar, né, e levar para a sua comunicação no dia a dia? Começo aqui? Pode ser. Bom, então... Eu não deixei óbvio, né? Que aí começa eu entendi pelo olhar aqui, né? Então não deixa a comunicação visual aqui. Uma é essa frase que está na tela, né? O óbvio tem que ser dito. Exercite, porque acredite, aquilo que é óbvio para ti não é para mim. Você que está ouvindo, de repente tem outra pessoa do teu lado. Uma pessoa está prestando atenção nos gestos que eu estou fazendo, outro está prestando atenção no cenário. E quando vocês forem contar como é que foi o programa lá da Iva Cardinal, cada um vai contar de uma maneira diferente. Então passa por isso a comunicação. Então o óbvio tem que ser dito, exercite isso, não tem mágica, não é de uma hora para outra, é processo. E a outra frase que eu uso muito quando for fazer os treinamentos, que é bom para guardar, porque a gente brinca que é carteiraço, né? Você sabe com quem está falando? Não é uma frase de carteiraço, é uma frase importante para a comunicação. Sempre você tem que saber com quem está falando. Sabe com quem está falando? Começa por aí. Adorei essa aí, porque é bem isso, sabe? Tipo, é tu prestar atenção no outro. É uma criança, é o CEO da empresa, uma pessoa super letrada. Não, uma pessoa... Né? Então, adorei essa frase, vai. Quando vou notar. Vou te dar um feedback. Eu vou te dar essa aí. Mônica, por favor. Então, eu vou aproveitar, né? É assim... eu diria, torne-se verdadeiramente interessado pela pessoa que está do outro lado, né? Como? Não use o celular, não faça outra coisa enquanto você estiver conversando com a pessoa, foque 100% nela para você poder identificar
a linguagem. E a outra coisa é assuma a responsabilidade pela comunicação. Pergunte, fui claro? Como eu posso esclarecer mais esse ponto? Qual a dúvida que surgiu, né? Assuma a responsabilidade você de garantir que a outra pessoa recebeu a mensagem que para você era óbvia, né? E assim você vai ter certeza que você conseguiu se comunicar bem. Aninha? Então, eu acho que isso, o somatório do que elas estão dizendo, traduzido em empatia. Eu acho que a gente, na vida, nas relações, a gente exercita pouco a empatia. A gente está sempre, parece que um pouco armado para dar respostas, né? Até na comunicação. Eu estou aqui ouvindo, mas eu já estou me preparando para responder. Então, eu acho que uma escuta ativa, verdadeiramente empática, é um pulo do gato nas relações, assim. Acho que perfeito, acho que fechamos aqui com 3 reflexões super importantes. A gente espera que vocês tenham aproveitado essas dicas aqui, esse nosso bate-papo sobre comunicação e que tenhamos passado o óbvio, né? Que é muito importante nos comunicarmos bem. E sigam aqui com a gente, porque hoje tem muita coisa legal ainda no programa para rolar. Um beijo e até breve.